Uhul! Sexta-feira, 13 de julho de 2012. Está começando ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e estou aqui para trazer a você um debate sobre tarifas bancárias, algo que você certamente paga, muitas vezes sem saber. Às vezes pode até já ter reclamado e, afinal, você conseguiu negociar todas as taxas que os bancos cobram de você para fazer esse favor de ficar com o seu dinheiro lá aplicado? Algumas pesquisas indicam que em 3 anos as tarifas bancárias no Brasil subiram 30%, quase o dobro da inflação. O que você acha disso? Ligue pra gente, 0800 619 619, ligação gratuita. Mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. Não tem cedilha, não tem tio, é tudo junto. E se você usa o Twitter, você também pode mandar uma mensagem para o usuário Participação Pop, @Participação Pop. A sua pergunta, o seu comentário vai se juntar a vários outros que já estão aqui desde o começo do nosso programa e nós vamos discutir isso tudo com o Anderson Paniagua, que é advogado e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Bem-vindo, Anderson. Eu agradeço a oportunidade. Espero que você goste do programa. E nós temos aqui também para falar com a gente sobre esse assunto o Rafael Zanon, que é diretor do Sindicato dos Bancários no Distrito Federal. É isso mesmo, né, Rafael? Isso. Seja bem-vindo, espero que você goste do programa. Boa tarde a todos. Só para destacar, nós convidamos a FEBRABAN e o Banco Central, mas eles não quiseram mandar representantes para o programa. Não tem problema não, porque a gente vai falar com um montão de gente, vamos ter as suas opiniões, as suas perguntas e das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília e vão ser entrevistados pela minha amiga Dini Moraes. Cadê Dini? Boa tarde, Fabrício. Tudo Oi, bem? Dini. Tudo bom? Então, boa tarde a você, aos nossos convidados e também a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Aqui no centro de Brasília, então, a gente vai falar com as pessoas para ver se elas entendem o que será que são esses números todos que aparecem nos nossos extratos bancários, hein? Será que as pessoas entendem o que está escrito no extrato bancário, o que os bancos estão cobrando? E quando você faz um empréstimo, aquelas taxas todas, será que as pessoas concordam com aquilo? Elas sabem o que são aqueles pacotes de serviços básicos que o Banco Central diz que tem que ser gratuito? A gente vai perguntar. Eu já estou com 2 pessoas aqui comigo, Fabrício, e a gente já vai entrevistá-los, ok? Beleza, maravilha, manda ver. A gente vai começar então com o David Andrade, ele que tem 32 anos, é morador lá de Santo Antônio do Descoberto, que é aqui em torno do Distrito Federal, em Goiás. David, você já teve algum tipo de problema com tarifa bancária? Você sabe quanto você paga para o banco? Eles, quando a gente assina o contrato, eles falam que tem uma taxa de valor X, né, no Banco do Brasil, no caso, R$13 e alguma coisa, mas ultimamente eu sofri uma situação que não sabia, né, que só em consultar na tela o extrato, poupança, me cobraram aproximadamente quase R$50. Isso num mês, você está dizendo quando você diz na tela, foi pela internet, é isso? Não, no caixa eletrônico pessoalmente. A internet eles falam que é isento de qualquer taxa, então isso me levou um pouco de agravo no bolso, né, que eu não sabia, até mesmo a funcionária do banco não sabia, que ela foi tirar a dúvida com o próprio gerente, falou que cobra, ficou só nessa resposta. Você tirou várias vezes e não sabia que cobrava, quando era R$1,80 mais ou menos? R$1,80 cada taxa, tá lá, tarifa de extrato e tiraram todos num dia só. E aí você pagou R$50, você chegou a reclamar no banco, eles te explicaram alguma coisa? Ficou nisso, não teve nenhuma recessão. E no geral, quanto é que você paga de tarifa bancária? R$13,90, R$13,50 ao mês. E depois disso você chegou a consultar extrato além da conta ou não? Agora eu tô usando a internet. Tá certo, então esse foi o David Andrade, 32 anos, aprendeu na prática, né, Fabrício? Aqui do meu outro lado eu tenho o Hélio Bernardes Júnior, que tem 18 anos e mora no Sudoeste. Hélio, você deve te chamar de Elinho, né, porque é Júnior? Isso, Juninho. Juninho, você por acaso sabe tudo que você paga para o banco? Então, no meu extrato, apesar de eu ter a conta recente há pouco tempo, por enquanto eu mantenho bastante controle assim pela internet de extrato e ainda não teve nenhuma tarifa que eu não identifiquei assim ou que eu não soubesse porque estava sendo cobrado. Apesar de ter uma tarifa de seguro do cartão de débito
que eu liguei até para questionar na agência por que tinha que pagar o seguro e o que o seguro cobria, que eu não estava informado, mas sem ser essa tarifa, por enquanto, ainda tudo certo. E a explicação foi a contento? Você conseguiu entender? Eles explicaram que é para caso de perda, o roubo do cartão e que tinha no contrato que eu tinha assinado sobre o seguro para cobrir o cartão e fiquei mais ou menos assim, mas concordei. Você sabia quando você assinou o contrato que você ia ter que pagar essa tarifa? Na real eu não sabia, né? Mas também acho que faltou dar uma lida completa no contrato, né? Mas acho que estava especificado no contrato. E aquele pacote de serviços básicos, você sabe o que é? Então, eu não pago nenhuma taxa para manutenção de conta, devido à empresa e tal, a gente tem uma isenção. E aí tem uns serviços oferecidos que eu entendo mais ou menos assim, já pesquisei, perguntei para saber o que dá para fazer, como dá para fazer os limites e tal, mas de tarifas assim... Extratos, quantos são? Extratos eu consulto diariamente na internet aí para estar por dentro, mas nunca paguei nada por isso não. Tá certo, então, obrigada, viu? Esse foi o Hélio Bernardes Júnior, que tem 18 anos, e é sortudo, viu, Fabrício? Porque ele não paga taxa bancária mensal pro banco, por causa da empresa dele. Sorte dele, né? Muita sorte, né? Mas ele, mesmo assim, tá vendo como é que é a sensação aí de pagar por algo que você nem sabe direito por que tá pagando, né? Isso aí vai ser um bom ponto de partida para o nosso programa, né, Dini? Aquele contrato com aquelas letrinhas que ninguém lê, né? Exatamente, aquelas letrinhas miúdas, né? A gente vai começar por isso aí. Antes eu vou mandar um abraço para o pessoal que acompanha sempre o Participação Popular, Dini. Vamos registrar aqui, especialmente, uma movimentação grande que aconteceu no Twitter durante essa semana, desde que a gente apresentou o nosso programa sobre a publicidade para crianças, né? Publicidade infantil. Foi o programa do dia 6 de julho e houve um debate intenso pela internet. Vamos agradecer, então, a todos os espectadores que participaram desse debate, todo mundo que se engajou nessa discussão aí importante, e a gente fica muito feliz aqui no Participação Popular por ter iniciado um debate, ou pelo menos ter trazido o assunto à tona, já que é um assunto que vem sendo discutido há muitos anos, e é sempre bom quando, de vez em quando, alguma coisa assim dá um sacode. A gente ficou muito feliz por isso ter acontecido. Mandar um grande abraço para o pessoal que ligou para a gente nesse programa também, né? As pessoas mandaram perguntas, mandaram sugestões, não deu tempo de responder a todos, não deu tempo para ler tudo, mas a gente registra a participação do Robson dos Anjos Bastos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o José Rejan Souza Leite, de Jaguaruana, Ceará, Carla Romano Amaral, de Belém do Pará, Dirce Pelágio, de Saquarema, Rio de Janeiro, que está sempre com a gente, Ana Paula Benata Moraes, de Mesquita, Rio de Janeiro, e também os e-mails que nós recebemos do Giovanni Letensky, do Marcelo Azevedo, do Gilberto Silva Cavalcante e do Alexander Marcelos, esse que é de São Paulo. O Alexander é nutricionista também. Mandar um grande abraço também para a Rosália dos Santos, pelo Twitter, está acompanhando o Participação Popular, Rosália Santos aqui. Vamos começar o nosso papo com essa questão do Hélio Júnior, né? Que ele falou da tarifa de seguro do cartão de crédito ali para a Dini. Eu vou perguntar aqui para o doutor Anderson Paniagua, representando a Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, se isso pode, uma tarifa por seguro do cartão de crédito, doutor Anderson, isso é legal? Está entre as tarifas bancárias legais? Costumeiramente acontece isso. O consumidor, ele chega, contrata o serviço, abre uma conta bancária e não fica sabendo, muitas das vezes, das tarifas e taxas incluídas naquele serviço que ele está contratando. Então, esse serviço ele se torna legal quando o consumidor solicita esse tipo de serviço. Acredito que no caso ali do nosso colega, ele não solicitou o serviço, o banco, nas letrinhas lá do contrato. O banco o cobrou, e aí ele correu atrás para saber o que era, e diante disso o banco explicou e tentou detupar a informação verídica, e ele se fez por satisfeito. Mas eu digo a você que isso é ilegal. O serviço que deve ser cobrado ao consumidor tem que ser antes solicitado pelo mesmo. Pelo próprio, né? Não vale o tal do opt-out, né? Que se chama não vale aquela cobrança surpresa, né? Olha, verificamos na sua conta que sua movimentação é de valor X e por isso nós agregamos esse serviço. Isso é ilegal. Inclusive, nesta sexta-feira 13 que nós estamos fazendo aqui o programa, houve uma decisão, né? Foi anunciada a decisão do STJ? Do Banco Central, parece, não? Sobre o envio de boletos para as casas das pessoas, aqueles boletos com contratação de seguro e tal, que isso tem que ser proibido, né? Segundo o PROCON de São Paulo está brigando por isso, o Banco Central anunciou que eles devem ser
destacados, né? Esses boletos, eles não deve estar bem claro ali para o consumidor que eles não têm cobrança obrigatória. Perguntar para o Rafael Zanon, então, sobre essa coisa toda das tarifas bancárias, Rafael. Como eu disse no começo do programa, houve um levantamento do IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, que mostrou que as tarifas bancárias subiram 30% nos últimos 3 anos. A inflação foi de 18% nesse período. Para onde vai esse dinheiro ali dentro dos bancos? Porque a gente sabe que os bancários, né, você representando aqui os sindicatos bancários, os bancários estão perdendo espaço até dentro das agências, né? Esse dinheiro vem compor o lucro das instituições financeiras, né? Elas vêm tendo lucro ao longo das últimas décadas e em diferentes ambientes econômicos, inflacionários ou não, as instituições financeiras, elas fazem o que a gente chama de mágica, dando sempre uma lucratividade, uma rentabilidade. Então, nesse momento agora, com a queda da taxa básica de juros da economia, consequentemente também uma queda dos juros dos bancos, eles vêm incrementando aí o valor das suas tarifas, né, para estar mantendo seus lucros, que a gente defende uma maior regulamentação do sistema financeiro nesse sentido, né? Quanto mais regulamentado o sistema financeiro, e uma das partes da regulamentação é relacionada às tarifas, melhor vai ser para a população brasileira. Então, no caso, desde 2008, o Banco Central vem com algumas medidas regulamentadoras que, de certa forma, tiveram um certo avanço, mas os bancos vêm fazendo aí suas mágicas, criando novos produtos, criando novas tarifas e aumentando essas tarifas, mesmo porque as tarifas que ele pode cobrar, elas não têm uma tabelação, né? Dependendo de alguns casos, elas não são regulamentadas na medida que a gente propõe. E, Rafael, existe algum levantamento que vocês tenham feito comparando aí essa evolução das tarifas com o número de empregos e o aumento de salários dos bancários? Nós temos um levantamento que nós fazemos todos os anos quando a gente discute nosso salário com os bancos, do percentual do valor das tarifas em relação à despesa de pessoal, que é o que é pago a nós. Então, hoje, das 5 maiores instituições financeiras, todas já cobrem a despesa de pessoal com o pagamento das tarifas. Então, só das tarifas? Só das tarifas. Ou seja, não envolve a aplicação, os lucros em cima tirando os os outros recursos que eles obtêm, né, de investimentos, os juros e os investimentos de títulos públicos, as tarifas cobrem mais de 100% das despesas pessoais. No caso, tem um banco que 176% das despesas... Pode dar nome aos bois aqui, viu? Não se preocupe. Nesse caso é o HSBC. No caso. Então, ele cobre 176% da folha de pagamento só com as tarifas bancárias. Exatamente. No caso, das 5 maiores instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e HSBC, no caso as 6, todas elas passam de 100%. Varia entre 110%, que é o caso da Caixa Econômica, até 160%, 180%. Esses levantamentos atuais do primeiro trimestre agora, feito pelo nosso Instituto de Pesquisa, o DIAESE. Nós recebemos aqui um e-mail do Carlos Renato de Almeida, de Minas Gerais. Ele faz uma proposta. Sugiro que as tarifas bancárias sejam reguladas, assim como acontece com telefonia, energia e água, pois os bancos também são prestadores de serviços. Com regulação via agências reguladoras e valores variáveis referentes às melhores práticas. Essa é a sugestão do Carlos Renato de Almeida. Eu ponho em discussão, então, aqui com o doutor Anderson Paniagua, representante da OAB do Distrito Federal. Seria possível regular esse setor, doutor Anderson? Existe permissão legal para isso ou, na verdade, seria vetado pela lei atual? Não, o Banco Central ele é um fiscalizador das instituições financeiras. Então, ele sempre emana umas resoluções a respeito da prestação de serviço, das tarifas, e acredito que isso sim é possível. Tenho notícias de que em maio desse ano, aqui na Câmara Federal, foi aberta uma subcomissão na Comissão de Defesa do Consumidor, com especialistas para averiguar só essa situação de tarifas e taxas bancárias. Ou seja, essa subcomissão ela tem o objetivo de verificar e tentar dar uma enxugada na nomenclatura e nas tarifas bancárias que os consumidores desconhecem. Então, porque a gente vai no banco, a gente vê aquela tabela de pacotes, os preços dos pacotes, mas
cada banco escolhe o nome que quiser para o pacote. Os serviços são unificados o nome, mas o pacote é... Hoje, em específico, existe a resolução do Banco Central, a 3919 de 2010. Ela regula essas tarifas, essas taxas. Tem outras resoluções também que falam de outras prestações de serviços em específico. Essa resolução ela trata até das taxas e tarifas bancárias essenciais, que são as gratuitas. Que no caso, aí no início do programa, nós verificamos a verificação do extrato que foi cobrado R$50 do nosso colega. Enfim. R$1,80 cada extrato, né? Então assim, para conta poupança, você tem 2 extratos mensais. E para conta corrente são 4, né? Quatro visualizações. Isso é o mínimo em qualquer pacote. É o mínimo que o consumidor tem o direito. Isso. São os chamados serviços essenciais, que essa resolução do Banco Central, elas nos garante. Né? Certo. Vamos dar um pulinho ao centro de Brasília com Dini Moraes. Parece que tem gente lá para falar com ela. É isso, Dini? Sim, Fabrício. Eu estou com a Laiane Gonçalves, que ela tem 20 anos e é moradora do Gama, aqui no Distrito Federal. A Laiane, ela teve um problema parecido com aquele que o Hélio Júnior falou pra gente agora há pouco, a questão do seguro do cartão. Laiane, conta pra gente o que aconteceu. Então, todo mês vinha cobrando a minha fatura, né, uma taxa, que na verdade eu não sabia o que era. Aí eu liguei lá perguntando e eles falaram que isso era o seguro do cartão. Eu pedi para cancelar, eles tentaram tudo, fazer com que eu não cancelasse, mas eu já estava decidida a cancelar. Você demorou muito tempo para conseguir cancelar? Não, até que não foi tão difícil, né? Mas eles tentaram convencer a não cancelar, mas eu pedi para cancelar. E demorou quanto tempo para você se dar conta que você estava pagando uma coisa que você não sabia o que era? Olha, demorou acho que umas 2 faturas que vieram que eu fui olhar ler aquelas cobrançazinhas para eu saber o que era. E no extrato bancário no geral, você consegue entender todas aquelas tarifas que o banco te cobra? Às vezes, não muito. Você sabe o que vem no tal do teu serviço básico? Não. Você sabe o que é isso? Não sei. Tá aí, Fabrício, uma grande pergunta, tá vendo? As pessoas não sabem nem o que é o serviço básico que o Banco Central diz que os bancos têm que oferecer para os clientes, viu? Tá difícil, né? Verdade, Dini. Eu vou perguntar aqui então para o Rafael Zanon, que é o diretor dos sindicatos bancários do Distrito Federal. Rafael, qual a orientação que existe dentro da agência, se é que existe alguma orientação realmente, nessa questão de se informar aos novos clientes ali, o que é que são as tarifas, quais são os serviços embutidos ali? Existe essa orientação? Os bancos escondem isso deliberadamente? Como é que é na real? Bom, nós do sindicato temos um contato muito forte com os bancários e nós fazemos, de certa forma, um papel de estar orientando os próprios bancários no sentido de estarem cumprindo a legislação, estarem orientando os clientes sobre os contratos, sobre os serviços ali inclusos. Né? Os bancos, a maior parte dos bancos, de certa forma, não orienta bem os clientes, mesmo porque eles querem ali estar empurrando os serviços, né, esses novos serviços que são criados para os clientes. Isso é orientado aos bancários pelos bancos? Não, em alguns casos sim. Em alguns casos a gente... É a ordem expressa de empurra, não deixa cancelar Exatamente. o cartão. Em alguns casos existe a ordem em vários bancos de empurrar serviços, venda casada, de implantação de limites sem assinatura do próprio cliente, alguns casos de ilegalidade, inclusive. Então, nós já detectamos vários casos nesse sentido e até a gente atua em relação a isso. A gente orienta que a pessoa procure os órgãos de defesa do consumidor, né, denuncie para as ouvidorias internas dos próprios bancos, porque essa não é uma deliberação institucional, óbvio, acontece em alguns locais, e denuncie ao Banco Central, porque como foi dito, o Banco Central é órgão regulamentador, regulador do sistema financeiro, e cada denúncia efetuada ao Banco Central gera ali um protocolo e gera um maior controle e fiscalização do Banco Central. De que forma que a pessoa pode contactar o Banco Central? Através da central de atendimento, né, o 0800 do Banco Central, está lá no site do Banco Central, é tranquilo, é fácil o acesso ao canal do Banco Central. Vou até pedir a ouvidoria do Banco Central. Né? Vou pedir aqui para a produção do nosso programa para providenciar esse número e colocar na tela, assim, para quem já quiser saber, né, procurar esse 0800 do Banco Central. E outra forma também de buscar os direitos é contratar um advogado, né,
quando você for lesado, quando o cidadão é lesado, contrate um advogado e vá buscar os seus direitos, danos morais, danos materiais. Ou até na Defensoria Pública. Ou na Defensoria Pública. A gente tem vários casos de clientes que foram feitas cobranças indevidas de tarifas e que contrataram advogado, ganharam indenizações aí, pressionando também os bancos a cumprirem a legislação. Mas é preciso chegar realmente às vias judiciais, assim, dentro dos bancos não existe uma facilitação ali para negociar isso, não? Em determinados casos é necessário chegar às vias judiciais. Nós temos alguns casos. O que eu recomendo a se fazer primeiro é entrar em contato com o gerente da instituição financeira do consumidor. Ele faça uma reclamação formal numa simples folha e pega um recebido em outra via. Né? E tem-se notícias que o gerente, ali um prazo de 5 dias, faz por escrito uma folha 4 e tal, falando do que aconteceu. Mesmo, não tem problema, Isso, não tem problema. O formalismo aí ele é deixado um pouco de lado. O que se atende mesmo é a finalidade daquela reclamação. Olha, não gostei do que ele desconto, não contratei, quero o estorno desse dinheiro de volta. Muitas instituições financeiras resolvem essas questões. Agora, se a instituição financeira não der um respaldo ao seu cliente, existem os PROCONs, as defensorias, existem os juizados especiais, que são aqueles, os juizados de pequenas causas, né? Os antigos juizados de pequenas causas. Agora, se mesmo assim, procurando essas instituições e não resolvido, aí a demanda judicial ela se faz necessária. Só para lembrar, nós convidamos aqui o pessoal da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, entramos em contato com o Banco Central também, foram convidados para participar dessa edição do Participação Popular, mas, infelizmente, não aceitaram participar do nosso programa. Nós recebemos e-mails aqui e ligações do 0800, o Célio Borba, como sempre, acompanhando a participação. Valeu, Célio, muito obrigado. Célio, que é de Curitiba, Paraná, manda uma pergunta. Aposentado do INSS, que recebe seu benefício na conta bancária, ao constatar tarifas abusivas por parte do banco, pode solicitar junto à Previdência Social a troca de banco por um que cobre menos taxa ou nenhuma taxa? Quem poderia responder melhor aqui de vocês isso? Rafael, existe alguma orientação sobre isso aí? Bom, hoje existe o Instituto da Portabilidade, né, que faz com que os trabalhadores todos possam estar aportando seus recursos para outro banco, os recursos recebidos na conta. Agora, em relação ao INSS, eu acredito que também esteja estendido o estudo da portabilidade. As tarifas, acho importante comparar as tarifas dos bancos, que elas são diferenciadas, existe diferença nas tarifas dos bancos, para também que essa competitividade entre os bancos faça com que as tarifas caiam, né? Então, a portabilidade é um bom recurso aí para os trabalhadores e para os aposentados que acreditam que estejam sendo usurpados em relação às tarifas. Anderson, você sabe se existe essa possibilidade, se o cidadão, o aposentado, tem esse direito junto à Previdência? Tem sim. Basta ele fazer um requerimento junto à instituição, porque a Previdência Social, costumeiramente, ela escolhe um banco para fazer o depósito daquele benefício do trabalhador. Então, o que ele faz? Ele faz um requerimento junto àquele banco para que, quando o dinheiro lá seja depositado, seja já transferido para o banco de preferência dele. Então, e essa transferência é gratuita, né? Justamente. Obrigatoriamente é gratuita. Isso. Então, ou seja, não vai ter nenhum custo em relação com essa transação para o consumidor, né? Agora, interessante a gente frisar aqui que um direito básico do consumidor está sendo violado, que é o direito à informação. Ou seja, a instituição financeira ela deve, de forma clara e adequada, instruir o consumidor daquilo que ele está contratando. Né? Ou seja, mesmo que seja demorado o suficiente, ressalta ao consumidor de que isso não é vergonhoso, porque muitas das vezes o consumidor é pressionado por tal. Né? Pressionado a não ficar com o pacote básico, né? Entendeu? Mas você vai aceitar, você vai ficar só com isso. E é levado a assinar um contrato de um pacote de serviços que lá estão, inclusive, incluídos o serviço, a prestação de serviço daqueles pacotes essenciais que são gratuitos. Então, ou seja, está se majorando, né, aquele custo do consumidor com a prestação de serviço bancário, que em relação ele teria esse serviço gratuito, né, de forma gratuita. Inclusive, quando acontece isso, é fundamental que se denuncie ao Banco Central que isso é vedado. Que os serviços essenciais eles não podem estar inclusos nos pacotes de serviço. É fundamental que se denuncie. Não pode ser cobrado isso? Exatamente. Bom, a Dini Moraes parece estar a fim de entrar na conversa também. É isso, Dini?
Fabrício, para a gente dar umas dicas também que eu acho que podem ajudar as pessoas que estão nos acompanhando agora aqui no Participação Popular. Uma pesquisa do Procon de São Paulo apontou que a diferença entre as tarifas cobradas entre os bancos privados e públicos pode chegar a 70%. Ou seja, a diferença é uma diferença muito grande entre os bancos. E aí está a importância de você fazer uma pesquisa bem feita e ver qual banco te cobra uma tarifa menor, né? Porque a diferença de preço é muito grande. E para você conseguir ver essa diferença de preço, fazer essa pesquisa, você não precisa ficar batendo de porta em porta nos bancos, não. O Banco Central, no site dele, existe um serviço de comparação de taxas bancárias. Eu até poderia falar aqui o endereço, mas é enorme. Não tem um link assim, sabe, fixo. Não é fácil, assim. né? Não é Banco Central, pesquise, não. O que eu recomendo? A pessoa entra no site do Banco Central, que é www.bcb.gov.br e lá dentro faça uma busca consulta tarifas bancárias, porque lá eles disponibilizam esse serviço. Você pode colocar, por exemplo, eu quero saber quem cobra a menor tarifa para fazer extratos, por exemplo, ou para fazer uma transferência de banco para banco. E lá você pode comparar, então, qual é o serviço que você quer e qual é o banco que paga menos. E a diferença é grande, viu? Tem serviço, por exemplo, emissão de DOC, que pode chegar de R$500 ou a nada. Tem banco que não te cobra nada. Pois é importante fazer essa pesquisa, né? E também eu tenho informação já, né? Você estava vendo aí o endereço do Banco Central de novo na nossa tela, BCB, Banco Central do Brasil, né? bcb.gov.br, e nós temos o telefone do 0800, deixa eu olhar aqui se eu consigo chegar, 0800 979 2345. É isso mesmo, 0800 979-2345, esse é o telefone do 0800, o atendimento gratuito ali do Banco Central, para quem quiser fazer uma denúncia. Estão chegando perguntas aqui para a gente pelo 0800-619-619, liga também, viu? É gratuito, você não paga nada por isso, não tem tarifa embutida nisso não, viu? A Rosiane Aparecida Silva, de São Lourenço, Minas Gerais, faz a pergunta: é legal a cobrança de taxas em conta salário, pois está sendo cobrado de cada funcionário do hospital, imagino que é o hospital onde ela trabalha, uma tarifa bancária referente a R$25. Doutor Anderson, advogado. Pois é, a conta salário ela é isenta de qualquer tarifa, né? Era para ser, né? Era para ser nesse caso, né? Na verdade é o seguinte, a conta salário ela existe para o trabalhador só receber aquele salário e fazer aquela movimentação de saque. Somente isso. Não é uma conta específica de conta corrente, conta poupança, que você pode também usar outros serviços aí adequados para uma transação bancária, enfim. Conta salário é específica. Recebeu o salário, sacou, pronto, acabou. A pessoa tem o direito de chegar ao banco e falar: não, essa conta aqui eu quero só para salário, vocês transfiram para a minha outra conta. Sim, existe inclusive essa facilidade. Mesmo que você contrate uma conta corrente, você pode chegar no gerente e contratar agora essa conta salário. Falar assim: olha, eu quero que minha conta passe agora a ser conta salário. Uhum. Ele pode fazer um downgrade, ele pode rebaixar a conta dele para ser só uma conta salário. O que deve estar acontecendo nesse caso provavelmente é empurrar um pacote de serviços no caso dessa cliente, sem ela... E ela está usando até sem saber que isso... Transformou a conta salário dela em outra, né? Embutiram um pacote de serviço aí dentro. Que era o que ele estava dizendo, né? Que são a venda sem orientação, né, sem a própria anuência do cliente. Não foi solicitado do serviço e aí é indevido a cobrança. O seu Antônio Penhavel Agüera, de Santo André, São Paulo, está fazendo uma pergunta mais ou menos nessa linha aqui, pelo 0800-6969 também. Ele fala: sou aposentado, recebo pela Caixa Econômica, ela me cobra uma taxa chamada SESTA, S-E-S-T-A. Ouvi dizer que a instituição não pode cobrar taxas quando o que recebe é salário ou aposentadoria. Isso procede? É isso mesmo? Ele mandou um abraço para todo mundo aqui, disse que é meu fã. Pô, obrigado, seu Antônio, valeu. Obrigadão. Procede, então, isso em cima do que a gente está falando, recebendo a aposentadoria. Exatamente, é o que a gente estava comentando, né? Não poderia Essa cesta deve ser um pacote de serviço da Caixa Econômica. Seria interessante ele procurar o gerente e saber por que isso está incluído na conta bancária dele. Né? E aí, com essas informações, a gente consegue, nós profissionais do direito, filtrar essa informação e com isso orientar o consumidor, se está certo ou está errado. Ô Anderson, eu vou até aproveitar aqui que a gente está vendo um bocado de reclamação aí de cobrança que não deveria ser cobrada, de taxa de seguro de cartão de crédito que as pessoas muitas vezes estão pagando sem saber. A instituição Ordem dos Advogados do Brasil ou o Ministério Público
Alguma instituição dessa não poderia fazer uma ação coletiva, uma ação civil, pública aí contra esse tipo de coisa? Sim, tem. Até as instituições que defendem os direitos do consumidor têm legitimidade também para atuar nesse sentido. Salvo engano, o IBEDEC entrou contra as instituições financeiras para retirar aquela taxa de emissão de boleto e as ações coletivas foram procedentes. Enfim, o Ministério Público pode ajuizar sim uma ação civil pública, porque aí os interesses transcendem ao interesse de um consumidor e daí então essas instituições têm sim legitimidade para atuar nesse sentido. Olha só, chegou aqui uma pergunta do Osmar de Queiroz de Maranguape, imagina, ou é Mamanguape, Paraíba. Pelo menos está desse jeito aqui no nosso sistema, né? Que a gente recebeu assim. Ele faz uma pergunta aqui para o Rafael. Por que alguns bancos dificultam a abertura de conta salário? Isso acontece principalmente na cidade de Mamanguape, no estado da Paraíba. Existe essa má vontade com as contas salário, Rafael? Existe, justamente pelo motivo de que as contas salário não geram tarifas para os bancos. Então, eles estão buscando recursos, né, lucratividade em todos os sentidos, nas tarifas, nos empréstimos. Então, como a conta salário ela não gera tarifa, muitos bancos geram uma dificuldade aí na abertura, sim, das contas. E a gente orienta, mais uma vez, que se procure os órgãos de defesa do consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor, eles têm aí a legitimidade de atuar nesses casos quando as instituições financeiras não querem cumprir a legislação vigente. Também o Banco Central, uma denúncia no Banco Central também faz com que o Banco Central fiscalize essas instituições. Uhum. Bom, o doutor Anderson Paniagua falou agora há pouco que foi criada na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara uma subcomissão especial para investigar justamente os reajustes das tarifas bancárias. E o presidente dessa subcomissão é o deputado cearense Chico Lopes, do PCdoB, e a gente tem contato com o deputado Chico Lopes pelo telefone, ele está em Fortaleza. Deputado Chico Lopes, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem. Ô, deputado, bem-vindo à Participação Popular, mais uma vez o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. Fortaleza vai bem? Vai bem, então está chovendo, graças a Deus. Tem muito sol e aqui é a terra do sol e do mar. Né? E eu vi a questão das contas salário. Primeiro, Exato. Essa saída dos estados e municípios vender as contas do funcionário, uma coisa que não é deles, mas venderam. E agora, receberam uma nota até boa toda vez na época que venderam. Conclusão, mas o dinheiro dos impostos vão diretamente para os bancos. E os bancos não pagam nada por esse tipo de comportamento que eles têm há algum tempo com o dinheiro lá circulando e ganhando juro. Com a conta do funcionário não é diferente. E ele tem esse desprezo, aí merece uma ação das federações dos servidores em cima dele, porque aí nós outros não podemos fazer nada. É um relacionamento entre o Estado e o município sobre a venda e compra das contas e quando o dinheiro pertence aos servidores. Quanto às subcomissão, nós estamos recebendo a demanda, mas nós queremos que o Banco Central diga, desde 3 anos atrás, que nós temos uma comissão sobre o preço de tarifa, e que era 80 e baixamos para 20, saber onde que eles colocaram mais novas taxas, qual o preço do período que nós fizemos e qual o preço agora foi a evolução, porque já tem até um ditado. O governo baixou o juro e eles estão estão se saindo pelo preço das taxas. É isso que eu ia lhe perguntar, deputado. Pelos trabalhos iniciais dessa subcomissão, já deu para detectar essa tendência, que foi uma acusação que se fez realmente, de que os bancos estavam querendo compensar a queda dos juros com o aumento das tarifas? Não, já está claro a reclamação. Agora, nós temos que ouvir o Banco Central, que é uma agência, eles não gostam de ser chamado de agência reguladora, mas eu vou chamar que gosta ou não gosta. Eles são agências reguladoras e às vezes fazem vista grossa diante dos banqueiros que ficam surfando aqui no Brasil. Portanto, essa subcomissão, logo após do recesso, nós vamos oficializar os convites, como o Ministério Público, como o TCU,
e fazer a primeira rodada nesse sentido. Mas, na prática, nós estamos recebendo, inclusive, de uma empresa de São Paulo, que já denunciou o Santander pela um tal de contrato em branco, e quando eles começaram a fazer a auditoria nas suas contas, o banco tinha comido uma boa parte do capital deles. Então, está lá para a gente resolver isso, analisar direitinho, e depois chamar os responsáveis para a gente dar uma resposta. Mas não tem jeito. Os bancos, geralmente no Brasil, fazem o que bem entende. Aqui e acolá. Pois não. E só para a gente encerrar rapidinho, até a gente está com um probleminha aí na comunicação, imagino que seja pelo celular, mas como é que o cidadão pode entrar em contato com essa subcomissão que o senhor está presidindo? O cidadão pode fazer alguma denúncia, ele como pessoa física, ele pode apresentar? De que jeito? Pode e deve. É só passar para a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal e nós recebemos imediatamente pelos funcionários. Então, todo aquele que se senta prejudicado é só passar para a Comissão de Defesa do Consumidor, Câmara Federal, .com.br. Isso no instante a gente vai apurar e vamos fazer audiências públicas nesse sentido. O cidadão pode ligar também para o 0800 619 619 para deixar o recado para a subcomissão na Comissão de Defesa do Consumidor, né? Perfeitamente. Perfeito, então. Deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, presidente dessa subcomissão especial. Nós agradecemos um bom fim de semana para vocês e os brasileiros. Muito obrigado ao senhor. Um grande abraço para todo mundo aí de Fortaleza. Bom fim de semana. Vamos voltar ao centro de Brasília. Dini Moraes, parece que já tem pessoas ali querendo falar sobre as tarifas bancárias com a gente. É isso, Dini? Fabrício, eu estou aqui com Christian Teles, ele que tem 18 anos, é morador do PSU, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. O Christian, ele tem 18 anos, eu vou repetir a idade dele, porque ele acabou de fazer uma conta bancária. Pela primeira vez, ele fez há uns 8 meses, mais ou menos, a primeira conta bancária da vida dele, e ele já teve problema. Christian, explica pra gente o que aconteceu. Foi assim, é que eu comprei uma camisa do Flamengo e uma chuteira, né? Aí só que, em vez de vir o valor, veio mais R$70. Aí eu não entendi de onde que veio esse valor. Aí eu fiquei meio assim, eu até reclamei, mas aí não resolveu nada, eu tive que pagar o problema. Você entendeu a explicação que o gerente do banco te deu? Não, entendi não. E você teve que pagar por quê? Porque apareceu lá, eles falaram que ia bloquear meu cartão. Eu não ia poder, tipo, meu nome ia sujar se eu não pagasse esses R$70, que eu não sei de onde que veio. E tem alguma outra tarifa que é cobrada na sua conta, na sua fatura do cartão de crédito que você não entenda? Não, só isso mesmo. Foi só essa mesmo. E não conseguiu resolver? Não, até hoje. Então tá nessa pendência aí. Só que assim, já foi 3 meses, né? Aí eu paguei. Tive que pagar os R$70, ou senão meu nome ia sujar. O que você acha do atendimento que os bancos dão quando um cliente tem uma dúvida, como aconteceu com você, com essa dúvida que você teve a respeito dessa tarifa, ou até a contestação, na verdade, né? Não, o atendimento não é bom. É como se nós fossemos animais, né? Porque nós ficamos esperando lá maior tempão. E além de eles não fornecer a nossa informação, eles deixam nós plantados lá. E ainda não resolve nada. Aí fica complicado, né? Tá certo, obrigada. O Christian Teles, ele tem 18 anos e abriu uma conta recentemente, mas já teve problema. Fabrício, aí fica uma pergunta aí para os nossos convidados. Nesse caso, será que ele poderia fazer alguma coisa para tentar reaver esse dinheiro, essa cobrança que para ele é indevida e ele não entendeu o que tarifa é essa que o banco está cobrando? O doutor Anderson está disposto a responder. Sim, com certeza. Seria interessante ele procurar o PROCON para saber, levar o contrato. A primeira informação é saber se você tem uma cópia do contrato. Não tenho mais. Não, né? Então solicita primeiramente uma cópia do contrato, da abertura de conta e vá até o PROCON, porque o PROCON tem também especialistas que podem ajudar o consumidor a resolver esse tipo de demanda. Então o PROCON vai notificar o banco e aí dá uma solução justa. Agora, se mesmo assim, porque o PROCON ele tem uma atuação administrativa, né? Ele não tem um poder de polícia. Não né? tem, ele não é um poder judiciário, né, que decide. Então ele tenta amigavelmente resolver essas questões. Mas se assim, mesmo assim, não for resolvida, aí recomendo você procurar a Defensoria Pública, os juizados especiais ou um advogado. Rafael? Entendi. Só em relação a... Pode fazer uma pergunta? Em relação aos bancos. Ele tá querendo fazer mais uma pergunta, espera só um pouquinho. Mas assim mesmo, eu pagando a conta, pode recorrer?
Sim, essa cobrança, dependendo do seu contrato, do serviço que você contratou, esse dinheiro ele vai ser tornado em dobro, porque foi uma cobrança indevida, injusta, porque você não contratou esse serviço e mesmo assim ele foi embutido na sua fatura. Tá bom então, obrigado. Também só esclarecendo aí o colega que os bancários muitas vezes não são culpados da situação, são também vítimas. Eu né? já ia te perguntar isso. Vocês é que ouvem, né, na agência. Nós somos também vítimas da situação, né, das péssimas condições de trabalho. Então, tudo isso que você viveu e algumas pessoas vêm vivendo, são geradas pela falta de funcionários, grande número de clientes, o que acaba dificultando aí a própria atuação do bancário, né? Claro que o bancário não é contratado para tratar mal A ou B, mas muitas vezes, né, aquele estresse do dia a dia, aquelas condições precárias que ele tá vivendo levam a um esgotamento físico e mental. Então a gente também cobra dos bancos, que dão tanto lucro, um aumento no número de funcionários até para que os clientes sejam atendidos de forma mais eficaz. A falta de funcionários é um problema gravíssimo hoje nas dependências bancárias em geral. Porque até a pergunta que eu te fiz acabou ficando meio pela metade ali, que foi a coisa dos gastos com folha de pagamento. Agora, o número de vagas, o número de pessoas trabalhando, de bancários realmente trabalhando nos bancos brasileiros, tem caído? Tem havido a substituição por máquinas, por autoatendimento? Nós temos os dados, né? No início da década de 90, nós éramos 1 milhão de bancários. Hoje somos 400 mil bancários no Brasil. E olha que o número de contas correntes aumentou. Menos da metade já, né? Menos da metade. Olha que o número de contas correntes aumentou, aumentou a demanda. Claro que tem a informatização, né, que contribuiu mas também a terceirização, que aí o Banco Central faz vistas grossas, a terceirização, precarizando aí o atendimento bancário. Né? O que era para eles... O que é terceirizado nesse caso, Rafael? Tem as lotéricas, os correios, tem atendentes expresso... Pague Mais, do Banco... Pague Mais, exatamente, atendentes próximos a agências bancárias. Eles não fazem o serviço que os bancos fazem. Então, está se terceirizando a mão de obra, mas o cliente não está sendo efetivamente... As tarifas continuam altas, subindo, e o serviço mesmo vai diminuindo. E então, os custos do serviço vão diminuindo, né? O caso das lotéricas é o caso emblemático, que os funcionários de lotéricas, ninguém sabe quem os representa, apesar deles estarem realizando serviços bancários. E sem vigilante, tanto que os assaltos lotéricos também são altíssimos. Estão aumentando muito, né? A gente vê muito as câmeras, né? Agora que estão escondidas ali. Você que está em casa está vendo aí os telefones do nosso 0800 619 619, está aparecendo na tela. Vai aparecer também agora, vamos ver, eu estou olhando aqui o retorno nosso, vai aparecer o 0800 do Banco Central, para o qual você pode ligar para fazer reclamações, como muitas que estão chegando aqui pelo nosso e-mail, pelo participaçãopopular@câmara.gov.br, pelo nosso 0800 619 619. Então, para reclamar realmente, para brigar pela questão, denunciar um banco, você tem vai aparecer agora ali o telefone do Banco Central, você também tem vai aparecer, aí está aparecendo ali, o 0800 979 2345, e também o e-mail da Comissão de Defesa do Consumidor, que o deputado Chico Lopes falou agora há pouco, que existe uma subcomissão especialmente para investigar essas tarifas bancárias. Está aparecendo ali, cdc.decom, com M, né, no final, @câmara.gov.br. Esse é o e-mail da Comissão de Defesa do Consumidor, para o qual você também pode e deve fazer uma denúncia. O Roberto aqui mandou para a gente, o Roberto Santos, funcionário público. Ele mandou para a gente uma questão que tem um pouquinho a ver com o que a gente estava falando sobre os bancários, sobre a orientação toda. Recentemente tentei sair do Bradesco, passei para o Banco do Brasil. No entanto, o pessoal do Bradesco dificultou tanto minha saída que eu fiquei nesse banco diante da burocracia imposta. Por sua vez, o pessoal do Banco do Brasil disse que não podia fazer nada por mim e que eu tinha que brigar lá dentro para sair. Estranho, né? O Bradesco exige um ofício do Banco do Brasil requerendo a portabilidade. Doutor Anderson, por favor, é preciso essa burocracia para trocar de banco? Não é necessária burocracia. Na verdade, isso aí está deturpando mais uma vez as normas de defesa do consumidor, que essa burocracia é desnecessária. Basta simples requerimento, não pode, sim, fazer esse tipo de obstáculo para que o consumidor troque de banco. Né? Se a portabilidade ela não for
viável nesse presente momento e tudo mais, cabe sim uma ação judicial de obrigação de fazer. Aí o banco ele vai ser obrigado judicialmente a fazer a portabilidade. Isso seria um mandado de segurança? Não, não é uma ação simples. É uma ação simples, pode correr até no juizado especial. Né, não precisa de advogado, talvez? Não, não, não. O próprio servidores do Tribunal de Justiça da localidade pode orientar o consumidor dessa forma. Né, que aí ele entra com uma obrigação de fazer, ou seja, o banco não pode criar obstáculos. E aí, no juizado especial vai ter uma audiência de conciliação, que talvez nessa audiência de conciliação tudo vai ser resolvido. Infelizmente, as burocracias estão aí vigentes, mas violando diretamente, frontalmente, os direitos do consumidor. No caso, a portabilidade, que é uma conquista, né, do trabalhador, exatamente para incentivar a concorrência, né, e fazer baixar as taxas. Ela vem sendo aí atacada pelas instituições que querem aí manter a expropriação, no caso. Antes do programa, nós recebemos um e-mail da figuraça Dona Lilian da Fonseca Salomão. Beijo, Dona Lilian, conheço, é de Brasília, aqui do Distrito Federal, né, do Rio de Janeiro, na verdade, mas mora em Brasília. Mandou aqui, tarifas bancárias podem ser negociadas, ou melhor, a famosa cesta de serviços. É só discutir a relação com o gerente de conta, como eu fiz no ano passado. Após sucessivos aumentos, a dita cesta chegou a R$ 38. Deixei claro que nos nossos 33 anos de relacionamento eu já havia desfeito 3 casamentos e que aquele não é o meu único banco e que vários costumam tentar seduzir-me. Resultado, a cesta caiu para R$ 10,80. Conversando, a gente se entende. A Dona Lília mandou então esse e-mail contando para a gente. Rafael, é possível realmente fazer essa negociação? Existe margem para que um bancário ali, um atendente, um gerente de conta possa promover essa redução? Tem algumas instituições que permitem, dão uma maior margem de manobra para os seus gerentes. Mesmo porque a rentabilidade das instituições financeiras ela não é somente das tarifas. Né? Se o cliente ele oferecer aí outras formas de rentabilidade, como um empréstimo que ele vai fazer, ou um financiamento, uma seguridade, uma previdência, sim, as instituições financeiras costumam aí renegociar, né? Mas sempre as instituições financeiras buscam a sua rentabilidade. Então, provavelmente, ela deve ter mostrado aí seu histórico de cliente, de boa cliente, talvez. Propostas de outros bancos. As propostas dos outros bancos. E tudo isso ajuda, né? Ajuda. Ali na hora. Mas não são todas as instituições que os gerentes têm essa margem, né, de negociação, mas existem algumas que sim. O João Carlos Dutra Soares, radialista do Rio Grande do Sul, mandou para a gente aqui um e-mail, uma opinião. Né? No meu entendimento, o Congresso Nacional só legislará a favor do povo quando acabarem as doações de banqueiros a campanhas políticas para deputados e senadores, o que é um câncer da política nacional. Essa é a opinião do João Carlos Dutra Soares, de Rio Grande do Sul. O Gilênio Nunes, de Vitória da Conquista, Bahia, pergunta aqui pra gente. Sou servidor público municipal. Minha conta era conta salário, de repente foi transformada em conta corrente. Segundo fui informado, houve um acordo entre o banco e o nosso sindicato. Isso é permitido, mesmo que o funcionário não esteja de acordo? Rafael, pode fazer isso? Um sindicato realizar um acordo que vai contra os direitos individuais, isso não é permitido. Então, eu acredito que a pessoa... O trabalhador tem que buscar seus direitos, que isso não é permitido. Nós não podemos fazer acordo que vá contra o direito individual da pessoa. E a instituição financeira usando, mais uma vez, da informação deturpada para segurar esse cliente naquela situação. Mas, na verdade, essa situação ela não pode se fazer, é legalmente proibida. Ou seja, tem que reclamar, fazer uma reclamação formal, esperar a solução do banco, se não tiver, buscar as vias do PROCON ou demanda judicial. E só... No caso do João Carlos, anteriormente falando, eu tendo a concordar com ele com relação aos financiamentos públicos de campanha. Os bancos são os maiores doadores, um dos maiores doadores, e a gente vem lutando no Congresso para que o Congresso legisle, regulamente o sistema financeiro, porque deixar só na mão do Banco Central, a gente sabe das pressões que o Banco Central vem sofrendo aí dos lobistas dos bancos lá dentro da instituição. Então, a Câmara dos Deputados, o Congresso Federal tem que legislar e regulamentar melhor o sistema financeiro. E aí eu concordo com ele que quando tivermos o financiamento público de campanha aprovado, né, quem sabe... Isso aí talvez facilite. Dini Moraes está chamando a gente lá do centro de Brasília com mais pessoas aqui para participação, Dini?
Eu estou agora aqui, Fabrício, com a Gilene Alves, ela que é auxiliar administrativa e moradora do Gama, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. A Gilene também já teve problema com essa questão das tarifas bancárias, com a relação com o banco. Gilene, o que aconteceu? Me cobraram 2 vezes a renovação do cheque especial, né? Normalmente cobram uma vez ao ano a renovação e me cobraram 2 vezes. E como é que você percebeu isso? Você tem costume de olhar seus extratos direitinho todo mês ou não? Olha mais ou menos por cima? Olho sempre e eu já percebi de cara, né? Que tinha cobrado 2 vezes. Aí eu liguei pro gerente, reclamei e ele me ressarciu. Te ressarciu em dobro? Não. Você sabia que tem uma lei, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que cobrança indevida deve ser devolvida em dobro? Não sabia. E você sabia que você sabe consultar todas as suas tarifas? Você sabe quanto você paga de tarifa por ano? Não. E você sabia que tem como fazer isso? Deve ter. Então vamos aproveitar para ensinar então também a Girlene, ou Fabrício. Existe uma opção que os bancos oferecem no caixa eletrônico, que é tirar o extrato das tarifas bancárias. Todos os bancos devem oferecer isso também. Então lá você pode consultar o quanto você pagou de tarifa para o seu banco por ano, né? No caso, se você escolher 2012, você vai ver só o que você pagou até agora. Mas no seu caso, Girlene, você ficou contente com a resolução que o seu gerente deu? Fiquei, devolveu o dinheiro, né? Acabei ficando. E o seu pacote de serviços, você sabe o que é? Não. Então tá bom, esse pacote de serviços, então, mais uma vez para a gente explicar para o pessoal, pacote de serviços são aqueles serviços como extrato, saque, transferência, cheque, que você tem direito por mês. E por isso você paga. Ou não, se você usar pouquinho, você tem direito a um pacote que é gratuito. É bom a gente ressaltar isso para as pessoas ficarem ligadas e conversarem com o seu gerente, né, Fabrício? Exatamente. Eu fico por aqui e até a próxima, viu? Valeu, Dini. Muito obrigado a você, a Gilene aí também, né? Só para esclarecer, como você falou, o pacote essencial, que é o gratuito desde 2008, segundo o Banco Central, uma resolução do Banco Central, inclui um cartão de débito, 4 saques por mês na agência ou no caixa eletrônico, 2 transferências entre contas no mesmo banco, 2 extratos mensais por mês, consulta pela internet, também tem que ser de graça, extrato anual de juros e tarifas, uma vez por ano ali, até fevereiro, se não me engano é o prazo limite, 10 folhas de cheque por mês e a compensação dos cheques recebidos. Isso tudo aí faz parte, então, desse pacote básico do serviço. A gente, infelizmente, está chegando ao fim do programa, mas eu já vou adiantar para você qual é o tema do nosso próximo Participação Popular aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara. Nós vamos falar de uma questão dos tempos modernos. O que antigamente era danadice de menina, era peraltice pura e simples, hoje é transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e com isso, tome remédio na criança. Antidepressivos estão vendendo mais do que remédio para dor de cabeça no Brasil. Pode isso? Será que os médicos não estão exagerando? A Anvisa fecha os olhos para isso? O que você acha? O Participação Popular vai discutir a geração tarja preta na próxima sexta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Nós queremos as suas opiniões pelo 0800 619 619, pelo e-mail participaçãopopular@câmara.gov.br, pelo Twitter, se você usa o Twitter, mande uma mensagem para a gente ali, o nome do usuário que a gente utiliza é @participaçãopop. Todos esses nomes da internet, todos juntos, sem tio, sem cedilha. Desde já, a gente já está esperando, então, a sua opinião para o Participação Popular sobre geração tarja preta. Vou agradecer aos nossos participantes aqui do nosso programa sobre as tarifas bancárias, o doutor Anderson Paniagua, advogado, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Distrito Federal. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e deixo a dica. Consumidor, você deve correr atrás dos seus direitos. Visualize o extrato, faça a reclamação para o seu gerente. Se isso não for suficiente, procure os órgãos de defesa do consumidor. E eu vou pedir já para a nossa direção do programa mostrar aqui na tela, então, exatamente o 0800 do Banco Central. Está aí, 0800 979 2345. 0800 979 2345. Esse é o endereço. O e-mail da Comissão de Defesa do Consumidor, que tem uma subcomissão de deputados investigando exatamente o aumento das tarifas bancárias. A gente está vendo ali na tela. É cdc.decom@câmara.gov.br. CDC de Comissão de Defesa do Consumidor, decom
né, ponto .decom, que é de Departamento de Comissões da Câmara, né, quer dizer, mas que é o decom, né, ponto .decom, @câmara.gov.br. Rafael Zanon, diretor do Sindicato de Bancários do Distrito Federal, muito obrigado por ter estado com a gente, Rafael. Espero ter gostado do programa. Com certeza eu agradeço aí a oportunidade e friso que nosso papel, além de defender os bancários, é defender a sociedade brasileira. Por isso a gente está lutando por uma regulamentação do sistema financeiro, maior regulamentação do sistema financeiro, e acreditamos que só nesse caminho a gente vai conseguir conter essa sana aí por lucros das instituições financeiras. É a cana do mercado, né, Rafael? Muito obrigado. Eu espero que você que nos assistiu, você que nos ouviu pela Rádio Câmara, também tenha gostado do nosso programa. E fica, então, o convite para a próxima sexta-feira, ao vivo, 5 da tarde. Eu, Fabrício Rocha, estou aqui no Participação Popular para discutir exatamente a geração tarja preta, esse boom dos remédios de tarja preta que são amplamente receitados agora. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.